Beleza? Este é o canal Super Comics e essa é a resenha de Homem de Ferro 2020. Acesse a playlist Resenhas e veja a avaliação de outros títulos nacionais importados. Deixe um like e se inscreva para que o canal continue trazendo vídeos. A Marvel tem diversas histórias ambientadas no futuro potencial. No passado, elas variaram em pesadelos distópicos, como Dias de um Futuro Esquecido dos X-Men, e em 1981. Outras vezes, algo como Star Trek, como os Guardiões da Galáxia originais, ou mesmo algo como Cyberpunk, com a série Marvel 2099. Apesar de sempre pertencer a um futuro distante, a Marvel imagina um futuro com uma heróica linhagem, criando novas versões dos personagens de sempre. Contudo, às vezes os leitores têm personagens que vão e vêm de qualquer lugar do futuro, apenas para voltar para o limbo de onde vieram. Essa coletânea traz talvez o melhor de todos os exemplos disso. Arno Stark, o Homem de Ferro do então distante ano de 2020. Essa história foi feita por Tom DeFalco e Herb Trimpe em 1984, 36 anos antes de 2020. Arno Stark é um distante descendente de Tony Stark em 2020. Depois de sua primeira aparição como vilão, ele se tornaria uma espécie de anti-herói hedonista e autocentrado, cujas ações se voltam contra ele no final. Talvez por causa de seu belo bigode, que o faz parecer como Dick Vigarista. Contudo, sua popularidade nunca rivalizou com a de Tony Stark, e ele caiu numa lista de personagens obscuros. O Homem de Ferro de 2020 pertence a um futuro pouco definido, e essa edição traz uma coletânea de boas histórias com outras mais fracas. A primeira história, cronologicamente, veio do Spider-Man anual, de 1986, intitulada Man of the Year, ou Homem do Ano. Escrita por Fred Skiller e por Ken MacDonald, a história apresenta Arno Stark mostrando o novo armamento para os militares, já que as indústrias Stark teriam voltado para a produção de armamentos em 2015. Contudo, um ataque terrorista resulta na apropriação da poderosa bomba, que pode explodir em horas. Tendo as companhias de sua esposa e filho negligenciadas e ignoradas, Arno viaja no tempo para fazer a leitura da retina do terrorista quando criança, para desarmar a bomba. No caminho, ele encontra o Homem-Aranha, na época com seu uniforme negro. A arte é feita por Mark Bichon, Bob Wysek e Bob Sharen, que fazem um bom trabalho aqui. O visual do Homem de Ferro do futuro é fantástico, e as cenas de luta contra o Spidey são dignas de elogio. A história é boa como a arte. Mas essa não foi a primeira aparição de Arno Stark. O próximo conteúdo desse encadernado pertence a Homem-Máquina, uma minissérie de 4 edições, escrita por Tom DeFalco com desenhos de Herb Trimpe e Barry Windsor Smith. Acontecendo em 2020, a história traz uma versão hilária do que seria a vida em 2020, através da visão dos autores. O foco é num introspectivo Homem-Máquina. Tendo sido esquecido aos pedaços em um lixo tecnológico, ele é reparado pela gangue de nerds local, em vestimentas que mais parecem os anos 1980 do que qualquer futuro. O que segue é uma busca para encontrar quem o teria desmontado, o que leva ao encontro com o vilão. O Homem-Máquina é espirituoso ao seu modo, numa época em que a tecnologia supera a dele próprio. O resultado final é uma divertida história, com motocicletas voadoras, expressões sem sentido e computadores que parecem pesadelos nos desenhos. Apesar de Homem de Ferro aparecer em poucas páginas, essa minissérie do Homem-Máquina é um dos destaques desse encadernado. Outra boa história desse encadernado foi uma graphic novel, lançada em 1994 por Walt Simonson e Bob Wysek. Essa história mostra Arno Stark como chefe das indústrias Stark. Aqui ele aparece com mais profundidade do que em qualquer outra história. A filha de um rival foi sequestrada e Arno é o único que pode resgatá-la. A história é muito boa, com viradas que fazem com que Arno não pense apenas com sua carteira, como faz habitualmente. Há uma grande arte aqui, fazendo com que o Homem de Ferro pareça realmente ameaçador, e mostrando apetrechos interessantes em sua armadura. Arno Stark também aparece em uma história de 2009, publicada em Astonishing Tales,
A história é um pouco confusa, apresentando piratas usando um antigo porta-aviões aéreo da SHIELD, tentando derrubar um novo porta-aviões aéreo e roubar uma variedade de ultra-ricos que estão dentro desse porta-aviões. Há alguns bons momentos, mas o roteiro não dá tempo para quebra de ritmo, nem para respirar, e a arte parece que não fica muito proporcional para o Homem de Ferro. A edição termina com uma história da série O que Aconteceria Se. A edição número 53, nos Estados Unidos, é intitulada O que Aconteceria se o Homem de Ferro 2020 ficasse preso no passado. A história é muito curta para trazer detalhes e elaborar bons personagens. A ideia é trazer caos para os personagens principais, como Tony Stark, que é o que serve essa série de O que Aconteceria Se. Não é a melhor história do mundo, mas serve para fechar bem essa edição. Na minha avaliação final, eu deixo uma nota 7,5 para esse encadernado. É uma média. Traz bons desenhos e bons roteiros. O encadernado é um pouco irregular, com algumas histórias um pouco mais fracas. Então era isso, essa é a resenha do encadernado do Homem de Ferro 2020. Espero que tenha gostado, obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.